irmãos, uma boa noite a todos. Boa noite. Depois dessas belíssimas palavras tranquilizadoras que apacentam nossos corações, nós nos sentimos mais animados, vibrantes e felizes por estarmos aqui, nesta faixa tão deliciosa, que é esta faixa espírita, espiritual. Aproxima-se o dia em que vamos pensar, de alguma forma, estando ou não presente, naqueles entes que precederam o além-túmulo, aqueles que estão mortos, mas vivos. E fazemos uma pergunta a nós mesmos: será que estamos vivos e mortos? Ou seria melhor estarmos vivos e vivos? Eu acho que essa segunda opção, ela responde muito bem para todos nós que estamos encarnados vivos e vivos em espírito, sempre atuantes, sempre trabalhando o nosso grau de espiritualidade para abraçarmos as bênçãos que estão sendo derramadas. Mas não podemos esquecer aqueles que nos precederam. E eles, como a doutrina dos Espíritos nos afirma, vão de uma certa forma recepcionar as nossas mensagens mentais. Não há um ser que no dia 2 de novembro não se lembre de algum ente querido. Um pai, uma mãe, estando ou não nas necrópolis, aonde estão ali as cinzas, os ossos, os corpos ainda frescos, recém-desencarnados, não há um espírito, pois a lei universal que nos une, do universo espiritual, entre encarnados, entre desencarnados, entre encarnados e desencarnados, é o universo do pensamento. Pensamentos são energias. São energias que emanamos o tempo inteiro. É o atributo maior do espírito, o pensamento. É através dele, com recheios de emoções, que nós vamos nos identificar. E certamente nesse dia tão precioso, os melhores pensamentos, com as nossas melhores emoções, serão dirigidas e direcionadas a todos esses entes queridos. E aqui eu trouxe, por conta disso, para nos lembrarmos não dos mortos-vivos, que certamente receberão as nossas flores mentais aromatizadas, mas seria interessante que nós lembremos-nos dos vivos mortos. Por isso eu trouxe aqui para a gente fazer um discurso bem amoroso, que eu colhi no livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, no seu capítulo 77, nesses momentos turbulentos, conflitantes, sobre todos os aspectos que nós estamos vivenciando e testemunhando, uma oração para estas criaturas no dia dos mortos. Então não se esqueçam, esta oração, ela pode ser bipartida, direcionada aos mortos que estão vivos, nossos entes queridos que já se foram, amados, ternos, inesquecíveis. Mas vamos também, se apropriando desta ideia,
de direcionarmos uma oração aos vivos mortos. Como nos fala Emmanuel neste capítulo 77, se não vejamos. Senhor Jesus, enquanto nossos irmãos da terra se consagram hoje à lembrança dos mortos vivos, que se desenfaixaram da carne, oramos também pelos vivos mortos, que ainda se ajustam à teia física. E o momento, companheiros, é extremamente propício. Tantas são as dificuldades, tantas são as turbulências, os burburinhos que graçam pelo nosso mundo, pela nossa sociedade, pela nossa humanidade. Então é o momento de orarmos pelos vivos, mas que ainda estão mortos, em espírito, que ainda não despertaram suas consciências entorpecidas pelos interesses pessoais, sejam eles quais forem, seus interesses momentâneos, visando única e exclusivamente os prazeres materiais que a vida física confere. Então diz o nosso querido Emmanuel, por aqueles que jazem sepultados em palácios silenciosos, fugindo ao trabalho, como quem se cadaveriza pouco a pouco para o sepulcro. Então Emmanuel se refere àqueles que estão em seus palácios silenciosos, na ociosidade, fugindo ao trabalho que lhes compete, pois nada é realizado nesta existência senão através do trabalho e seus múltiplos aspectos. Não só o trabalho profissional, mas também o trabalho espiritual. Isso me faz lembrar uma frase do nosso Mestre Jesus, que nos aponta para a importância do trabalho. Meu Pai trabalha. Deus trabalha incessantemente na construção de universos, de galáxias, de estrelas, de sóis, de planetas, de satélites, na construção de espíritos, pois espíritos são criados incessantemente. Então Jesus diz, meu Pai trabalha, e eu também trabalho. Então nada é feito sem trabalho, sem sacrifício, sem perseverança, sem lutas e morredouras. O ócio mata, aniquila as criaturas. E quantos não estão sepultados em palácios silenciosos, fugindo ao trabalho? Muitos querem se enriquecer, ilicitamente ou até licitamente, para o convite a este ócio. Então Emmanuel é muito feliz quando diz que esses estão se cadaverizando pouco a pouco para o sepulcro. Porque o que mobiliza a vida é o movimento. E quando falamos de trabalho, inclusive dentro da física clássica, estamos falando de movimento, as leis do trabalho. Então temos que nos movimentar. Se repararmos, queridos companheiros, nós somos seres articulados. Temos juntas, por que será? Para ficarem paralisadas? Damos como exemplo uma porta que tem juntas. Se
se nós deixarmos esta porta muito tempo fechada, ela vai ranger. Chamamos de dobradiças. Então, tudo depende de movimento, de articulação. Então, até fisicamente, fomos criados para o trabalho, que nos compete. E trabalhando, nós vamos criando. Nós somos seres potencialmente criativos, até dentro da esfera da nossa sexualidade. Nós chamamos de núcleos psissexuais. O sexo da alma, o sexo de profundidade, o sexo que cria o quê? Valores. Fomos criados para criarmos valores. Valores que estão atrelados às leis de Deus. São as virtudes. Daí a reencarnação. Se não adquirirmos as virtudes plenas, temos que retornar ao palco da vida, à ribalta da vida, para darmos continuidade à evolução. Pois Deus nos criou para chegarmos à perfeição. Lembrando mais uma vez o Cristo, que nos aponta, nos dizendo: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. E para chegarmos a esta perfeição, temos que trabalhar. A mente, o espírito, cada um na sua sexualidade, até porque vamos inverter isto. O que os homens podem compreender das mulheres, se um dia não reencarnarem como mulheres, e vice-versa? O que um homem pode compreender da maternidade, se nunca vai trazer em seu ventre um filho? E o que as mulheres vão compreender dos homens se não passarem pelas reencarnações masculinas? E se atentarmos até para a embriologia, nós vamos ver que até o 3º mês de gestação, nós temos a sexualidade indiferenciada. Com a presença do cromossomo Y, tornamos-nos seres masculinos, com a gênese, a genética masculina. Os órgãos genésicos, sexuais. A ausência do cromossomo Y, vamos então ingressar no campo feminino. Mas até o 3º mês, nós não trazemos um sexo definido. Mas temos os vestígios do que chamamos da bissexualidade. São exatamente os corpos de Wolff e de Miller. Miller representando o sexo feminino, Wolff o sexo masculino. Então, ora um vai se pronunciar e o outro se atrofiar. Isso exatamente, companheiros, para que possamos passar pelas experiências, pelos trabalhos. Então, Emmanuel foi muito feliz aqui, quando nos diz que muitos fogem ao trabalho mergulhados em palácios silenciosos. Continua ele a nos dizer: pelos que se enrijeceram gradativamente na autoridade convencional, temos que orar por esses. Isso está muito bem atualizado, isso. Adornando a própria inutilidade com títulos preciosos, a feição de belos epitáfios inúteis. Então são aqueles que temos que orar também. Aqueles vivos mortos, enrijecidos no seu padrão de autoridade, de poder convencional, e com isso adornando a sua inutilidade com títulos hierárquicos gerados aqui no nosso planeta,
fulano de tal, beltrano de tal, mas inúteis, pois pouco fazem diante desse título que lhes foi conferido. Estão lá descumprindo a função que lhes foi destinada pela própria humanidade. E continua Emmanuel a nos dizer: e por aqueles vamos orar que anestesiaram a consciência do vício, transformando as alegrias desvairadas do mundo em portões escancarados para a longa descida às trevas. E hoje, lamentavelmente, a gente vê um crescimento brutal dessas viciações. Sabemos que muitos irmãos mergulham nisso pelo desespero, pela falta de orientação, pela falta de educação, único caminho de salvação. A educação, como diz o nosso querido Allan Kardec, é o conjunto de hábitos adquiridos. E aí a nossa responsabilidade, como espíritas que somos, e que Erasto nos mostra ao nos dizer: vós sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra, o exemplo, pois, como diz o velho adágio, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então os nossos filhos, os nossos redentos, eles vão seguir os nossos exemplos. Por isso a importância capital da educação moral, que ora ainda falta no nosso planeta. Pais que não exemplificam, pais e mães que não exemplificam, não são imagens a serem seguidas, pelo contrário. Está aí essa humanidade ainda em convulsões sociais, imersos na anestesia consciencial promovida pelas drogas, que ora devasta este planeta. Não tenho a menor dúvida disso. É o grande flagelo hoje da humanidade. É a expansão da droga no mundo. E o que eu costumo dizer, só existe a droga porque tem aquele que consome. E qual a razão do consumo? Vocês já penetraram na profundidade da razão do consumo? Grande parte do consumo está na falta da educação moral. Está na falta da evangelização, que a Casa Espírita promove e faculta a todos os pais que tragam seus filhos para a evangelização moral, para que esse filho amanhã seja um homem de bem, seja um homem de bem que vai modificar toda a nossa política social carcomida que está aí ainda. Então não vamos mudar a cúpula se não mudarmos o indivíduo. Pouco adianta, me desculpem, A, B ou C. São só nomes. São só extremismos. Em verdade, todos repetem o mesmo comportamento insano e desvairado, porque são esses inúteis mergulhados em seus palácios. Então não adianta absolutamente nós mudarmos a cúpula governamental se não mudarmos o ser. E só há uma forma de nós mudarmos o ser, é o educando. Por isso, como já disse aqui anteriormente, nós somos grandes responsáveis também pela regeneração da humanidade. É a definição de cada um de vocês.
é a seleção final. O que são os trabalhadores da última hora? Dentro da parábola exarada pelo Mestre Jesus. Os trabalhadores da última hora é a última hora material. O mundo está se transformando na sua hierarquia, fisicamente, materialmente, e os espíritos vão acompanhar também isto. Sabemos que dentro da física, que o nosso querido Einstein nos fala, tempo e espaço são relativos. Então vivemos ainda um tempo que está em transformação. O tempo está acelerado. Todos sentem isto, é o que mais nós escutamos. Mal começou o ano, já estamos no Natal. Mas é uma realidade física, pela própria sutilização do campo que envolve a Terra, desde a nossa atmosfera até a ionosfera. Esta sutilização diminui a densidade e, consequentemente, a resistência. E tudo que diminui a resistência aumenta a velocidade, aumenta o trabalho, aumenta o tempo. E como nós somos campos eletromagnéticos, também estão havendo mudanças pertinentes a nós mesmos. O perispírito está, pela força do progresso e da razão, se sutilizando. E por conta disso, os conteúdos do nosso inconsciente estão aflorando com mais intensidade. Daí essa corrida, dessa inquietude, dessa ansiedade que ainda nos abraça. E por conta desta ansiedade, as criaturas, para aplacarem, mitigarem suas dores, seus sofrimentos, suas angústias, partem para os resultados imediatos, como a droga. E como diz Emmanuel, vão transformar as suas alegrias em portões escancarados para a longa descida às trevas, e não teremos as oportunidades do retorno. Seremos úteis em outros orbes, onde há dores e ranger de dentes. Temos que estar atentos a isso. Qual é a fileira que nós estamos escolhendo? Pela nossa consciência, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa capacidade de inteligência que temos hoje, de discernirmos o que é certo e o que é errado. Então a educação é fundamental, porque é a proposta da missão dos espíritas. Educarmos nossos filhos, nossos netos, nossos vizinhos, porque seremos exemplos. Nas mínimas coisas, seremos exemplos porque somos notados, somos observados o tempo inteiro, não só pelos encarnados, como também pelos desencarnados, que estão atrelados a nós pela lei da afinidade, pela lei da sintonia, estão aprendendo ou desaprendendo conosco. Por isso dizemos, não são eles que nos obsediam, somos nós que os obsidiamos. E então há o quê? Uma comunhão de dados entre nós e eles, dentro da lei que funciona, que é a lei de atração, é a simbiose espiritual. Em se modificando, ou eles vão se modificar, ou eles vão buscar outros parceiros, outros cômpares, outros comparsas, aos quais vão se fixar. E nós vamos atrair para nós espíritos mais qualificados, porque estamos mudando nossas vibrações mentais. Isto é preponderante, companheiros. E Emmanuel continua, vamos orar pelos que enterraram a própria mente nos cofres da sovinice, enclausurando a existência numa cova de ouro. Então temos que orar por esses usuras que não doam,
a sovinice, a usura, aqueles que só guardam, amealham valores que não são os tesouros do céu. São os tesouros passageiros, efêmeros, meteóricos. Quantos ricos não se tornam pobres do dia para a noite? Então são esses suvinas que ficam enterrando os seus ganhos e perguntamos, para quê? Como diz o velho ditado, caixão não tem gavetas. Então isso tem um nome, companheiro. É o apego. É o apego à matéria, aos bens, criando em nós algo altamente doloroso, que são as nossas fixações mentais. Somos criados também desta forma para as conquistas materiais, pecuniárias, e não para as conquistas espirituais. Esses são dignos também da nossa oração. Então, os vivos mortos, perdendo a oportunidade, desperdiçando seus tempos, só em amealhar, amealhar e amealhar. E isto é altamente doloroso quando lembramos que a frase do egoísta, qual é? Eu desejo o que eu não tenho. Pois ele nunca tem. Então vive a desejar cada vez mais. Se possível, colocar todo o dinheiro do mundo a seus pés e é pouco. Porque isso é doentio. Isso não existe planificação espiritual para essas criaturas. Porque eles estão completamente enfermos dentro dessa sovinice. E Emmanuel continua aqui. Algo que é muito hoje pertinente a muitas criaturas, se não a nós mesmos. Ele nos diz, vamos orar por aqueles que paralisaram a circulação do próprio sangue nos excessos da mesa. É a glutonaria. E hoje os alimentos estão muito voltados para isso, para o despertar dessa glutonaria. Haja vista os anúncios que mostram aqueles sanduíches de 10 andares. E ontem eu observei isso. Passava eu em frente a uma instituição, aqui na praça, indo em direção ao recinto onde eu votei, e a fila imensa. Aqueles que estavam ali para retirar os seus sanduíches de 10 andares. Porque a televisão é isto. Lamentavelmente, a televisão não se preocupa com as verdadeiras orientações, mas para o comércio, para se vender, até porque o patrocinador está pagando. Então, uma condição subliminar. A gente já passa nessa instituição, e não são poucas, já querendo entrar para consumir, para se alimentar. Brutalmente, quando a própria medicina já nos mostra que o ideal é sairmos das mesas ainda com fome, com uma certa apetite, para uma boa digestão. Mas muitos querem se empanturrar. Ah, como eu comi, que beleza! Então, vão paralisar a sua circulação, vão prejudicar a sua circulação, a sua digestão. E falaríamos aí horas sobre isso. E hoje estamos vivendo, por conta disso, uma doença, hoje considerada pela Organização Mundial de Saúde como doença, que vocês conhecem, chamada obesidade. Mais de 20% da população americana é obesa. É obesa. Mas eles estão mudando, viu, companheiro? Eles estão mudando, que a minha esposa recentemente esteve nos Estados Unidos. Isso nós devemos ao ex-presidente, à mulher do ex-presidente, Obama, que
que ela foi responsável pela institucionalização dos alimentos orgânicos. E o que ela observou, eu quero dividir com vocês, quando ela esteve agora em Nova York, que essas instituições voltadas para esses alimentos eram mais frequentadas por uma classe mais baixa. Aquele mais aquinhoado americano já está comendo alimento orgânico. Então isso começa a modificar lentamente esta questão da obesidade nos Estados Unidos. Mas temos que considerar também que muitos consomem por uma patologia hoje muito frequente, fruto da nossa falta de fé, fruto do nosso pouco direcionamento mental, psíquico. Nós estamos vivendo o mal do mundo moderno, a ansiedade, que faz parte até do processo evolutivo. André Luiz faz esta citação no livro Evolução em Dois Mundos. Nós estamos vivendo um momento de uma angústia evolutiva. É todo esse mecanismo da sutilização dos campos que nos rodeiam. Isso está gerando ansiedade, está gerando angústia. Nós todos temos ânsias de espiritualidade, que, quando exacerbadas, tornam-se patologias. Os transtornos hoje da ansiedade são muito frequentes entre nós. Pânico, TDAH, que hoje está se propagando aí, os meninos, as crianças, portadores de hiperatividade, é um transtorno maior da ansiedade. Transtornos da ansiedade generalizada, ansiedade que, quando não atendida, desaba no processo depressivo, são as bipolaridades. E a ansiedade faz parte do processo evolutivo que, quando não controlada, desaba no processo patológico doentio. E toda ansiedade ela tem que ser canalizada por uma compulsão. Uns têm compulsão em gastar, outros vão para a academia, fazem ginástica compulsivamente, outros têm compulsão sexual, e a mais comum é a compulsão alimentar, que é a reposição, através dos alimentos calóricos, daquilo que o ansioso perde. O ansioso vive tenso, vive contraído, e isso gera perda de energia que ele tem que repor. Então é muito difícil acharmos um obeso que não seja ansioso. Não estou dizendo que são todos, mas em linhas gerais. E Emmanuel continua aqui, vamos orar. Eu achei fantástico isso, porque quando a gente pensa em finados, a gente pensa nos finados que desencarnaram. E os finados que estão encarnados? Então Emmanuel diz, vamos orar pelos que se mumificaram no féretro da preguiça, receando as cruzes redentoras e as calúnias honrosas. Então são aqueles que, receando o trabalho, receando o fracasso, coisa que não sabemos lidar, eles então se mumificam no féretro da preguiça. E aí nos lembramos da depressão. Ela está incluída aí. As criaturas ficam na sua zona de conforto, que lhes é peculiar. Isso acontece também no transtorno do pânico. Fica na sua zona de proteção. E ali ficam, nessa preguiça mental, por temerem as cruzes redentoras, temerem o fracasso, as disputas, que fazem parte da vida, as boas disputas. Temem sofrerem, temem não serem amados quando não amam, temem sofrer, de repente porque sofreram na infância, em outras existências. Isso está impresso no psiquismo da criatura. Olha, companheiros, como temos que mudar.
E eu não vejo outro caminho, repito, a não ser pela educação que começa lá nas puerisidades. E o tratamento multidisciplinar, que tem que ser entendido e compreendido pelos órgãos superiores para concederem este tratamento aos menos credenciados, monetariamente falando. Então é a medicina aliada à psicologia, à psicoterapia, às técnicas alternativas, à meditação. É um tratamento multidisciplinar e pergunto, como fazer um tratamento multidisciplinar com uma criatura que não tem acesso, mal tem o acesso aos corredores hospitalares. E muitos desencarnam nos corredores hospitalares. A nossa medicina está sucateada. Temos que entender isso e mudar isto. Então, é um projeto em longo prazo. É indiscutível isso. Então, as criaturas se mumificam. Nós estamos vivendo momentos de isolacionismo. As pessoas não estão se comunicando. Não, estão sim. Esqueci do WhatsApp. Terrível WhatsApp mal utilizado. Ele é útil, como os computadores são úteis. O problema está na exacerbação. Quando as criaturas estão se comunicando por WhatsApp, dirigindo, no meio da rua, atravessando a rua, não respeitando o profissional que está na sua frente, que está conversando contigo. Várias vezes aconteceu comigo. Gente, isso é um absurdo. Eu estou... falta de respeito, de educação, sim. Eu estou examinando a pessoa para a consulta, para pegar o celular e atender o telefone. Aonde que nós estamos chegando? Eu falei, minha criatura, eu estou cuidando da sua vida, você para a consulta para atender o telefone, a pessoa fica desarmada, porque ela está condicionada a isso, a parar tudo para utilizar o celular. Isso é uma doença. Hoje, nos Estados Unidos, considerada, chama-se informatose. Eu daria outro nome, WhatsApp-apiose. Então, as criaturas estão ensimesmadas, enclausuradas em seus lares, em seus esconderijos, porque elas se escondem. Por isso, o alto índice de depressão, de ansiedade. Por isso, gente, o alto índice de suicídios, que é alarmante, principalmente entre os jovens. Acho que eu li aqui uma carta de um suicida para vocês, uma acadêmica de medicina. É impressionante. Quando eu li e pesquisei que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no planeta, isso é grave, gente. Em 40 segundos uma pessoa está se suicidando. O que está havendo? Senão tudo isto. E Emmanuel continua. Vamos orar pelos que se mobilizaram no paraíso doméstico. Olha só. Enquistando-se no egoísmo entorpecente, como desmemoriados, descansando no espaço estreito do esquife. Então são esses que passam pela existência, desperdiçam seu tempo. Isso vai ser altamente doloroso para esse irmão que, quando chegar e despertar, e muitos demoram-se nesse despertamento, e que, se fizer a recapitulação, vai dizer: não aproveitei nada naquilo que eu me programei. Que todos aqui, vocês, como eu, têm um programa. Só que a gente não se lembra, né? Não é só a programação de trabalhar, ganhar dinheiro, formar família. É uma programação espiritual.
E não há outra programação superior, porque qual o objetivo da encarnação, segundo Allan Kardec perguntou aos espíritos na questão 132? Chegarmos à perfeição, respondem eles. E para isso temos que passar pelas expiações, pelas provações, pelas vicissitudes que nos compete passar, porque somos espíritos imperfeitos. Ninguém está aqui por conta do acaso. Ninguém aqui é coitadinho e vítima de nada, gente. É isso que nós temos que entender. Se estamos a passar pelas dificuldades, pelo sofrimento, pelas dores físicas, morais, é que nos cabe passar por tudo isso. Está aí a justiça de Deus. Deus permite que passemos para aprendermos. Nenhuma doença tem um caráter punitivo. A doença tem um caráter educativo. Desde que compreendamos o significado delas. Por que adoeço? Qual a razão desse distúrbio? E vejam bem, distúrbios que nós podemos minimizá-los pela força poderosa e prodigiosa da mente. Hoje está provado isso. Quando estudamos a epigenética, a física quântica, todas essas teorias modernas, nós vemos o poder da mente sobre o nosso corpo. E o cérebro da célula não é o código genético. Então vejam bem, companheiros, isso já perdeu seu trono. Eu estou diabético porque meu pai é diabético. Eu tive câncer porque meu pai teve câncer. Eu sou esquizofrênico porque meu avô era um doente mental. Por favor, gente, tirem isso da cabeça. Modifiquem esse condicionamento, que é um condicionamento de vítima. Eu só sou doente porque eu herdei isso do meu pai. Não. Eu tenho a doença porque eu sou doente. Eu trouxe isso de vida passada e pouco fiz nesta encarnação para me melhorar. Temos que entender isso. Agora, a gente pode atenuar nossas crenças, nossas tendências, nossas predisposições e até suprimi-las mediante a mudança. Sermos homens de bem, sermos felizes. Nós temos a felicidade em nossas mãos. Por que não a buscamos? É uma questão de querer e de compreensão. O que é ser feliz? É ter dinheiro? É ter o carro do ano? É ser um político importante, alçado ao poder? Isso é ser feliz? É ter somente uma família bem constituída, com os filhos nas melhores universidades norte-americanas ou da Suécia? Isso é ser feliz? E aquele que vive lá, nos tugúrios, nas cabanas, e que são mais felizes do que nós? Então a felicidade é do Espírito. É do Espírito que cumpre as leis de Deus e no fundo sabe disso. É do Espírito que tem fé. É o Espírito que sabe que tudo aquilo é passageiro, ele passa a suportar mais com alegria nos lábios. Alegria da vida por estar vivo, por estar se melhorando, por buscar as leis de Deus, as virtudes divinas, que nós vamos adquirir a paz. A paz não encontra-se fora de nós, e sim dentro de nós, como diz Lao Tse, o criador do taoísmo. Então a paz não é conquistada nos lugares ermos. Eu vou para a roça que eu quero ser um homem pacífico. Eu até brinco, vai chegar lá, vai se irritar com o mugido da vaca, com os grilos,
que vão incomodá-lo à noite, os pipios das andorinhas, e por aí vai. Então não é um ambiente que nos faz ser pacíficos. Somos nós que buscamos essa paz a partir da compreensão, do entendimento do que está acontecendo conosco. E quando eu tenho essa certeza, essa convicção, esta fé, que mesmo que eu esteja passando um momento desabonador, eu sei que tudo passará. Tudo é impermanente. Então devemos buscar a permanência, pois só há uma permanência em nós. É Deus. Deus não encontra-se fora de nós. Não é aquele ser mitológico, simbólico, emblemático, personificado, aquele velho de longas barbas, com aquele olhar bondoso. Não, Deus é tudo. Deus é amor. Deus está em tudo. Estamos imersos em Deus. Agora, ainda distante. Se nós nos aprofundarmos, nos internalizarmos, seguindo as suas leis, nós vamos em direção a Ele. Não é Ele que vem em direção a nós. Ele quer que nós possamos ir a Ele. As pessoas não entenderam ainda. Aí vão para as instituições, vão para as igrejas, para os templos, esperar a graça divina, o milagre, que a doutrina espírita veio desmistificar e demitificar. Tirar o misticismo e tirar o mito. Porque isso não existe. Nós é que criamos essas fantasias, proporcionando a lei do menor esforço. O espírita de crachá. Também. É o espírita de crachá, que só vira espírita depois que entra na casa espírita. Chega lá fora, tira o crachá e volta a ser o homem de antanho. Grosseiro, estúpido, maltrata as pessoas. Ele se ilude. Como tem muitos que se iludem, acham que estão quites com Deus porque frequentam uma instituição religiosa. Se não houver a modificação interior, companheiros, não há evolução. Então são esses que estão enquistados neste grande câncer moral que se chama egoísmo. Olhar para dentro de si, dos seus interesses, dos quais ele não abre mão. Aí vem a vida e nos mostra o contrário. Vem a vida e nos mostra pela dor que não é nada disso. Então é o nosso grande desafio. É o desafio do egoísmo. Por isso que a doutrina espírita nos diz que fora da caridade não há salvação. Porque não estamos só fazendo a caridade ao próximo, como estamos fazendo a nós mesmos. Olhando o outro e deixando de olhar para nós mesmos, nos nossos interesses. É a queda do eu. Embora ele seja importante para entender isso. O ego não é para ser diluído, é para ser transcendido. É a transcendência do ego. É o olhar espiritual, combatendo essa chaga. E continuando, diz Emmanuel, nessa prece aos vivos mortos. E rogamos-te ainda, Senhor, pelos mortos das penitenciárias, que lamentavelmente ouviram as sugestões do crime e clamam agora na dor do arrependimento. Então são aqueles que derraparam nas sugestões do crime, dos desvios, das leis humanas, mas que estão lá sofrendo as agruras do nosso sistema carcerário aviltante. Como vão se regenerar num ambiente que seria para 20 e tem ali 100, 200 pessoas, com toda a sorte de viciações?
Será que nós nos lembramos desses réprobos que estão lá encarcerados? Muitos já arrependidos, mas sem oportunidade. Estão sendo massacrados, aviltados, aselvajados pelas leis humanas. Então vamos orar por eles. Vamos orar pelos mortos dos hospitais e dos manicômios que gemem, relegados à solidão na noite da enfermidade. Aqueles abandonados. Aliás, não precisamos ir longe. Está aqui do lado. Os abandonados pela família, que estão relegados à solidão. Claro que sabemos que todos cumprem a lei de causa e efeito, mas isto não significa que os deixemos à própria sorte, na noite das enfermidades físicas e mentais. Aqueles que se contorcem em leitos de dor dos hospitais públicos e dos manicômios, como na nossa casa aqui próxima, Santa Lúcia. Temos sim que olharmos por eles, temos que levar uma palavra, e aqueles que não podem levar a palavra, levem a palavra silenciosa do pensamento, através da prece, porque são vivos mortos que precisam ser amparados, assistidos e levantados, moralmente falando. E aqui Emmanuel faz uma colocação de orarmos pelos desanimados, que se renderam na luta às punhaladas da ingratidão. São aqueles que sofreram os reveses da vida, ingratidão dos filhos, ingratidão da família, ingratidão da sociedade, se sentem culpados por conta disso, porque reboa na sua mente a seguinte pergunta: aonde eu errei? O que fiz para estar nesta situação? Recebendo as punhaladas da ingratidão, das lâminas aceradas de aço da ingratidão. E aí se culpam, caem em processos dolorosos, depressivos, desanimam diante da vida, lhes falta a esperança, e mergulhados na sua dor, na sua desesperança, no seu desânimo, no seu desespero, recorrem à única solução que pensam que irá solucionar seus problemas: a retirada da vida. E isso é preocupante. Nós, no movimento espírita, já temos trabalhos, principalmente dentro das AMEs, para o combate real ao suicídio. E a Casa Espírita tem a obrigação moral de assim fazê-lo. Receber o companheiro que ali chega, com uma palavra, com um abraço. Um abraço é suficiente, muitas vezes, para retirá-lo dos atoleiros. Como diz André Luiz, dos tijucos, que são os atoleiros morais. Retirá-los dos tijucos. Uma palavra com carinho, com apreço, com abraço. É a recepção. E eu que estou aí nas minhas andanças, nem sempre vejo isso. Em contraposição a outros segmentos eu vejo. Passem em frente a igrejas evangélicas, que vocês vão ver isso. Estão lá para receber duplamente, né? Receber o companheiro e receber os dividendos. Mas não importa, estão ali já recebendo.
E nós temos que fazer o mesmo. A casa espírita tem que indicar o porteiro. Eu chamo o porteiro espiritual. Ali. Oi, meu irmão, boa noite, seja bem-vindo. Às vezes eu adentro a casas espíritas, que sou convidado, só depois que vão descobrir que eu sou orador. Eu vou, entro, ninguém fala nada comigo, aí eu me sento. Alguém vai se dirigir a mim, o que o senhor está fazendo aqui? Eu sou orador. Ah, é? Então temos que entender isso. E Emmanuel continua, vamos orar pelos mortos do desespero, que caíram no suicídio moral, porque desertaram da renúncia e da paciência. Faltou-lhes essas duas grandes virtudes, de renunciar, de abrir mão dos seus valores, abrir mão dos seus egoísmos, dos seus egocentrismos. Isso chama-se renúncia. Como é difícil a renúncia. Porque a renúncia é o grande opositor, o grande antagônico do nosso egoísmo. O egoísta não renuncia, ele não abre mão dos seus interesses. Então esses desesperados que recorrem ao suicídio moral são aqueles também imediatistas, que querem tudo para ontem, porque lhes falta a paciência. Vejam bem, etimologicamente falando, o que significa paciência. Paz, ciência. A ciência da paz. Então, a paciência é o sentimento da criatura pacificada. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Nos fala o nosso Mestre Jesus nas suas bem-aventuranças. Os brandos voltarão. São os mansos, que não querem mais guerras, que não querem mais conflitos. Eles herdarão a terra. Mas Jesus divide muito bem essas duas bem-aventuranças, que estão contidas em uma só. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Os brandos são os mansos. Voltarão. Farão parte desse movimento de secundação à regeneração. Mas tem os pacíficos. Os pacíficos são os que vivem em paz consigo mesmos. Não importa a turbulência externa, a convulsão. O que Jesus fala a respeito dos pacíficos? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então os pacíficos já estão buscando Deus. Suas virtudes, sabem esperar, sabem se resignar, sabem tolerar, têm esperança, fé no futuro que lhes aguarda. Pouco importa o presente. Agora, vamos fazer no presente para que esse futuro, este porvir, venha recheado de glórias, alegrias e ânimos. Bem-aventurados os pacíficos, que serão chamados os filhos de Deus. Vamos orar pelos mortos de saudade, aqueles que estão imersos nas saudades patológicas, doentias, do inconformismo, ante aqueles que nos precederam, os entes queridos, que nós verdadeiramente não perdemos, mas apenas se distanciaram. Estão próximos a nós, todavia, numa outra dimensão. Então, repentinamente, somos consolados sem sabermos o quanto os nossos entes queridos estão tentando nos mostrar que estão vivos. São os mortos-vivos. E aí vamos ao encontro deles quando dormimos, por isso sonhamos muitas vezes com eles. Outros, já com a faculdade mediúnica, já começam a perceber nas suas vidências
nos seus pressentimentos, nas suas faculdades medianímicas, a presença desses entes. E será o nosso futuro, que não está longe. Nós vamos nos comunicar com os mortos, como nós nos comunicamos aqui, porque somos seres mais sutis, mais desprendidos de uma matéria mais sutil. Então o contato será mais frequente. Então vamos orar por esses inconformados, que lamentam a falta dos seres pelos quais dariam a própria vida. E por esses outros mortos, companheiros, desconhecidos e pequeninos, que são as crianças, entregues à via pública, exterminadas na vala do esquecimento, na miséria, na fome, na África. Enquanto muitos países aí se regozijam economicamente, essas crianças sofrem no Saara, nos desertos da África, na fome, na miséria, nas doenças, nas enfermidades. Ainda é um mundo desigual, dominado pelo imperialismo, sufocando essas nações pouco dotadas. Ainda estamos longe, companheiros, do equilíbrio social, econômico, que acontecerá inevitavelmente pela dor, porque o planeta não pode mais aguardar. Estamos no processo de regeneração. Então os desencarnes coletivos estão mostrando isso tudo, as doenças, as enfermidades, as desigualdades sociais. Então, por todos esses nossos irmãos, não ignoramos que choras também como choraste sobre o Lázaro morto, que não estava morto. Estava vivo. Estava vivo fisicamente, sabemos disso. E trazendo igualmente hoje a cada um deles a flor da esperança e o lume da oração, sabemos que o teu amor infinito clarear-nos-á o vale da morte, ensinando-nos, diz Emmanuel, o caminho da eterna ressurreição. Então somos seres ressurrectos. Ressurgimos num corpo físico novo, mas um espírito já experienciado na sua jornada. Então ressurreição é isso, é ressurgir, é renascer. Então, meus queridos companheiros, aproveitemos esse dia que se aproxima, sexta-feira agora, e façamos esta oração bipartida, como eu propus no início. Oremos para os que se foram e oremos pelos vivos mortos, que se contorcem em suas dores, em suas incongruências, inconsequências, para que as nossas orações possam tocar todos esses corações sofridos e amargurados. Que Jesus nos abençoe mais uma vez por esta doutrina encantadora, reveladora, firme, convicta, certa de que a imortalidade e suas reencarnações vão nos levar até o nosso Pai que nos aguarda. Muita paz e que Jesus nos abençoe.